Olá, pessoal, boa noite. Já estamos no ar, ao vivo, e agora é aquele momento, então, dos compartilhamentos da live. Eu já volto daqui a pouco com os nossos convidados super especiais de hoje. Um minutinho, pessoal. Prontinho. Especial ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Bom, gente, vamos lá, então. Com muita alegria que eu inicio, então, a 36ª edição do Manifesta. Como eu falei, especial ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, né, com a Mari Alexandre, né, Mari Machado, a professora Elizabeth Pinto e a doutora Cláudia Luna. A Elizabeth também é doutora. Antes de apresentar nossos convidados para vocês, o tema de hoje, então, é Tributo à Vida que Encanta, os desafios da mulher na atualidade. Tá? E, como eu adiantei, esse encontro conta com acessibilidade em Libras, graças à parceria aí com a Connect Libras, empresa de tecnologia assistiva, que oferece interpretação de Libras à distância. Conheça a Connect Libras acessando o site connectlibras.com.br. Nós iniciaremos, então, com o intérprete Ricardo Struck, e depois, em algum momento da live, vai entrar a intérprete Celina. Eu quero, então, nesse momento, rapidamente, fazer a minha audiodescrição. Como essa é uma live totalmente acessível, eu sou mediador, como sempre, estou de camiseta branca, meu nome é Sérgio Nardini, uso hoje um fone de ouvido, estou de óculos de armação preta, atrás de mim um biombo branco e um pilar. Tá? Eu quero dar já meu boa noite e meu acolhimento à Cláudia Luna. Cláudia, boa noite, muito obrigado pela presença. Antes de eu falar um pouquinho da Cláudia, eu vou pedir então, que a Cláudia dê um salve aí para o nosso público e faça a sua audiodescrição. Cláudia, com você, querida. Olá, boa noite a todas as pessoas que estão hoje conosco. Eu sou Cláudia Luna, sou uma mulher negra, com os cabelos trançados, de óculos, e estou aqui com vocês hoje para dividir algumas conversas, um diálogo bem agradável essa noite. E agradeço esse convite. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. A Cláudia ela é advogada, presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB de São Paulo e também da ONG Elas por Elas, Vozes e Ações das Mulheres. A Cláudia também integra o Conselho do Instituto Latino-Americano de Direitos Humanos. Agora eu quero dar o meu boa noite e meu acolhimento à professora doutora Elizabeth Pinto. Beth, faça também aí a sua audiodescrição e um salve para a galera que nos acompanha. Boa noite, Beth. Muito obrigado, querida. Boa noite, muitíssimo obrigada pelo convite. Meu nome é Elizabeth Aparecida Pinto, eu sou uma mulher negra de pele escura, eu estou com um fone de ouvido, estou com óculos com um aro preto, e estou muito feliz pelo convite, e estou aí para ver se a gente consegue estabelecer, de fato, um
um papo encantador de acordo com a realidade que nós estamos vivendo. Muitíssimo obrigada. Obrigado novamente, Beth, muito obrigado. O nosso intérprete de Libras, o Ricardo, ele tem camiseta preta e atrás dele um fundo branco, e ele tem aí um pouco de barba. Eu quero, então, agora passar a bola para o professor Alexandre. Ele também fará... só uma coisa, gente, voltando... A Elizabeth, né? A doutora Elizabeth, ela é graduada em Serviço Social. Perdão, Beth, eu esqueci de apresentar você. Ela é também mestra em Ciências Sociais, né? Doutora em Psicologia Social e docente da Universidade Federal da Bahia. Professor Alexandre, então agora é com você e faça sua audiodescrição. E já pode passar aí a mensagem de introdução, né? De boas-vindas aí antes da Mari entrar em cena. Boa noite, professor, com você. Muito boa noite, Sérgio Jardim. Só dei uma conferida que alguns dos celulares não estão conseguindo captar. Dá uma olhadinha. Viu, Sérgio? Eu queria manifestar a minha alegria e fico feliz por ter tido a iniciativa, né, deste evento junto contigo. Afinal de contas, é um sonho, né, que também a Mari trouxe para Amparo quando nasceu o primeiro tributo à Vida que Encanta, em 2019, com a presença, inclusive, da Cláudia Luna, né, Cláudia Luna? E durante todo esse tempo foi uma luta já muito grande em prol dos direitos da mulher, da pessoa com deficiência, né? A Mari esteve aí visitando vários lugares, participando de vários congressos, sempre levando essa mensagem aí de luta, né, em prol dessas conquistas. Mas eu queria finalizar minha participação. Hoje é o Dia das Mulheres, né, Sérgio? Mas eu queria finalizar, antes de mais nada, parabenizando você, Sérgio. Parabenizando você pelo seu trabalho maravilhoso, pela sua história. Um jovem, viu, Sérgio? Um jovem incansável, esse pai de rodinhas, né, que me inspira. Conheço o Sérgio desde criança e sempre foi uma inspiração em minha vida. Tá? Acompanhei, estive presente no seu casamento, o acompanhei em todos os momentos da minha vida. Os 2 quadros presentes aqui na minha casa, que encantam aqueles que visitam minha casa, foram pintados por você. Tá? Sou amigo de vários dos seus alunos, daqueles que vivenciaram e acompanharam suas lutas, daqueles que assistiram suas palestras, né? E realmente você é um motivo de orgulho e de inspiração para o mundo inteiro. Quero parabenizá-lo também pela seleção daquelas que hoje estão aqui participando dessa live, né? 3 mulheres fortes, 3 mulheres que representam a luta de todas as mulheres do mundo, né? A doutora Elizabeth Aparecida Pinto, aí seu trabalho como mestre, doutora em políticas sociais, na educação, defendendo os interesses das mulheres negras, das índias, né? Os quilombolas, as ciganas, enfim, e sempre agregando, né? Unindo forças em prol dos direitos humanos. E também parabenizar a doutora Cláudia, né, Luna, nossa querida advogada, hoje à frente da Comissão da Mulher da OAB, ela que também, do Estado de São Paulo, a OAB do Estado, ela que também presidente da ONG Elas por Elas, e que leva o nome do Brasil de uma forma muito positiva para todo mundo. A presença de vocês aqui nos dá esperança de dias melhores para frente, apesar dos desafios do corona, dos desafios vivenciados no meio político, né, que nos entristecem em alguns momentos. Ao olhar para vocês, né, olhar para você, Cláudia, olhar para você, Elizabeth, Sérgio, e para a Mari, que está ao meu lado, que desde a chegada dela em Amparo passei a acompanhá-la, eu tenho muita esperança. E com essa esperança eu compartilho com meus jovens na ETEC João Belarmino, tá? Dizendo a eles que, apesar de tantas tristezas que temos aí, nós temos gente do bem, gente que arregaça as mangas
em prol da construção de uma sociedade mais justa e fraterna. E por falar em fraterna, a campanha da fraternidade deste ano justamente volta-se ao ecumenismo, e nós temos aí o privilégio de ter uma fala do Dom Luiz Gonzaga Fecchio, esse bispo admirável, tá, que segue efetivamente os passos de Francisco, e no desempenho da sua atuação, ele faz a diferença na vida, né, desse povo que tanto precisa de líderes. Parabéns também ao pessoal dos intérpretes, e sucesso, e que esse programa possa ecoar no coração, na mente daqueles que estão prestigiando, os grandes internautas aqui, os internautas de todo o mundo, né, de Amparo e de todo mundo, a eles também o meu grande abraço e um programa maravilhoso. A Mari está chegando aqui para ocupar o espaço dela. Valeu, Sérgio. Obrigado, professor. Saiba que também você tem o meu carinho, o meu respeito, tá? E, como você disse no início, a iniciativa foi sua e imediatamente eu abracei essa ideia, né? E hoje estou aqui, então, de alguma forma, também homenageando todas as mulheres do Brasil e do mundo. Obrigado, professor. Então, agora a Mari entra em cena e a gente já inicia, então, com a mensagem do bispo Dom Luiz Gonzaga Fecchio. A Mari já está por aí? Está chegando. Deixa eu levantar e a Mari sentar aqui. Então, vamos aguardar ela. Chega aí, Mari, na roda de conversa. Lembrando que os nossos encontros sempre são informais, descontraídos, né? Passando mensagens com leveza e de forma clara e objetiva. Mari, obrigado, querida, seja bem-vinda. Faça sua audiodescrição e rapidamente apresentar a Mari aqui. Ela é, junto com o marido, o professor Alexandre, idealizadora do projeto Nocauteando o Preconceito. Ela está graduando Gestão Pública atualmente e é ativista, assim como eu, na defesa da pessoa com deficiência e também da mulher. Boa noite, Mari. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Cláudia, Elizabeth, o intérprete. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui para compartilhar com vocês um pouco da experiência desse bate-papo. Esse bate-papo vai ser um bate-papo interativo, onde a gente vai trocar experiências, falar das experiências da pessoa com deficiência e desse mundo diverso. Eu vou fazer minha autodescrição rápida. Então, sou uma mulher de pele parda, eu me declaro parda, não branca, de cabelos claros. Sou amputada, uso uma prótese na perna esquerda, abaixo do joelho, geralmente coloco próteses coloridas, sou conhecida pela mulher das pernas coloridas também, idealizadora do projeto Nocauteando o Preconceito, foi criado em 2017, com o objetivo de fazer inclusão de fato. Esse é o nosso trabalho, esse é o objetivo do Nocauteando o Preconceito. E, mais uma vez, gostaria de reiterar o meu orgulho, a minha satisfação de poder compartilhar com vocês um pouco das experiências vividas desse mundo diverso, quando se fala da pessoa com deficiência, e vamos falar um pouquinho também da questão do feminicídio, que daqui a pouco tem a doutora Cláudia Patrícia Luna, que vai discorrer sobre o assunto. Obrigado, Mari. Obrigado mesmo, querida. Então, agora, conforme divulgado, né, anteriormente nas redes sociais, a mensagem de Dom Luiz Gonzaga Fecchio, bispo diocesano de Amparo, e eu vou, então, pedir licença, eu vou tirar a tela, por enquanto, da Cláudia Luna, da Mari e também da Elizabeth, tá ok? E daqui a pouco a gente volta com elas. Vamos lá. Minha irmã e meu irmão, paz e bem, de um modo especial saúdo com carinho cada mulher pelo significado que o dia 8 de março teve lá no passado, quando aconteceram os fatos relevantes que justificaram o destaque desta data, como deve ter no momento em que estamos
diante de uma realidade tão triste que vivem muitas mulheres em todo o mundo, mas que queremos, obviamente, destacar em nosso país. Por ocasião desta oportunidade de comunicação que me foi oferecida juntamente com a doutora Cláudia Luna, a professora Elizabeth, a Mari Alexandre, grande batalhadora em favor da causa da mulher e da pessoa com deficiência em nosso amparo, e com um destaque ao ilustre apresentador desse evento, Sérgio Nardini. Cumprimento você, a senhora, pelo seu ser mulher, ou seja, já pela sua identidade de uma filha amada, muito amada de nosso bom Deus, nosso Pai comum, criada à imagem e semelhança dele, assim como o homem, é lógico, porém destacando na intenção que ponho nessas minhas palavras a sua singularidade, a sua humanidade feminina tão própria, tão transformadora, tão possuidora de dons ou talentos, que faz uma grande diferença na vida de qualquer homem, de uma forma ou de outra. Isso acontece com uma indescritível beleza quando você, a senhora, põe todo o potencial do dom da sua vida a serviço da vida, da dignidade da pessoa humana, seja quem for. É essa beleza, ou essa beleza se torna maior ainda quando essa pessoa que ganha mais sentido de vida, mais valorização, mais alegria, mais saúde, mais cultura, mais afeto, pela sua presença, é um ser humano em condição vulnerável, independentemente da idade. Todo mês, o Papa Francisco grava um vídeo bem curto, de pouco mais de 1 minuto, dirigido num primeiro momento a toda a Igreja Católica, mas que pode ser de grande valor para toda pessoa de boa vontade. É uma comunicação chamada Rede Mundial de Oração do Papa, ou uma expressão mais simples, o vídeo do Papa. Nesse vídeo, o Papa apresenta uma intenção de oração para aquele determinado mês. Nós podemos encontrar o vídeo na internet facilmente. No mês passado, a intenção de oração do Papa Francisco foi pelas mulheres que sofrem diversas formas de maus tratos. Ele fez um forte apelo contra os diferentes tipos de violência que têm gerado um número impressionante de mulheres espancadas, ofendidas e violadas. Diante desse tipo, abre aspas para usar as palavras dele, de covardia e degradação para toda a humanidade, fecha aspas, Francisco pede que elas, as mulheres, sejam protegidas pela sociedade e que os sofrimentos das vítimas, através desse grito de socorro, sejam escutados. Quando o Papa fala da violência, ele considera a psicológica, a verbal, a física e a sexual. Embora pelo menos 155 países tenham aprovado leis sobre violência doméstica e 140 tenham legislação sobre assédio sexual no local de trabalho, para citar 2 exemplos, isso não significa que sempre cumpram as normas e recomendações internacionais ou que elas sejam aplicadas. O Papa conclui o vídeo dizendo: não podemos olhar para o outro lado. Quer dizer,
ficar de braços cruzados, não é? Eu concluo esta mensagem com outras palavras dele, ditas em outros momentos. Abre aspas. Toda violência infligida às mulheres é uma profanação de Deus, nascido de uma mulher. A salvação para a humanidade veio do corpo de uma mulher. Pela maneira como tratamos o corpo de uma mulher, compreendemos nosso nível de humanidade. Carinhoso abraço e parabéns pelo seu dia e sua luta. Cada dia. Linda mensagem. Bom, depois, então, desse momento emocionante, vamos dar início ao nosso bate-papo. Começando, pessoal, por uma... Opa, deixa eu tirar aqui a legenda. Aí. Começando por aquela pergunta básica, né? Que eu acho que a Elizabeth vai responder, ou se a Mari e a Cláudia quiser complementar, fique à vontade, porque, como eu falei, é um bate-papo espontâneo e descontraído. Elizabeth, por que o dia 8 de março? Conta para a gente rapidinho a origem dessa data histórica aí, né, que entrou para o calendário mundial. Então, boa noite novamente a todos e a todas que nos assistem agora. E o que eu acredito ser extremamente importante frisar, não é que costumou-se dizer que foi uma data que surgiu em 1911, quando algumas mulheres, 150 mulheres, foram queimadas, foram carbonizadas. Mas, enfim, a gente tem outros fatos que vão nos levando a pensar na existência desse 8 de março. Por exemplo, já existiu um primeiro encontro em 1908 das mulheres socialistas. Agora, o que é importante a gente frisar é a data da mulher em 1977, quando comemora a década da mulher, o Dia Internacional da Mulher. Então, eu acho que isso é extremamente importante a gente frisar. E por que é importante a gente comemorar? Deus não fez todo mundo igual, fez todo mundo igual, mas as mulheres sempre foram tratadas de forma diferente. Então, o dia 8 de março não é para a gente pintar de cor-de-rosa, achar muito bonito, não. É para a gente refletir sobre a desigualdade que existe entre as mulheres. E entender que não existe uma mulher só. A ideia da sisterhood não existe. O que existe são mulheres diferentes, marcadas pelo seu pertencimento de classe social, raça, etnia. Então, não existe igualdade também entre as mulheres, não é? E a gente vai discutindo um pouco mais sobre isso no decorrer da caminhada, porque daí eu gostaria de falar do dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Tá? Passo agora. Roberto, então, vamos aproveitar que você está com a palavra. Por favor, pode emendar aí dia 25 de julho. Fala sobre essa data, então, já. Depois eu passo para a Cláudia complementar. Ah, ótimo, vai ser bom. Porque foi em 1991, num dos encontros das mulheres negras em São Domingo, não é? Que se cria a rede latino-americana e caribenha das mulheres negras e institui o dia 25 de julho como Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E, novamente, eu insisto que não existe essa igualdade, porque muitas vezes as pessoas perguntam, por que o Dia da Mulher? Por que o Dia da Mulher Negra? Porque, é claro, as nossas histórias são diferentes. A minha história enquanto mulher negra é diferente e traz representações diferentes também. Então,
o acesso à saúde, à educação, e frisar aqui que esse recorte, ele segue desde a infância. E aqui eu queria lembrar que eu estou em Amparo, não é? E eu vivi grande parte da minha vida aqui, e queria saudar também 2 mulheres importantes, ou melhor, 3 mulheres importantes, da minha trajetória, além da minha família, as mulheres da minha família, que foi a minha professora Antonieta Pastana Gentil. Se ela estiver nos assistindo, eu quero mandar um grande abraço para ela, e para a professora Idalina Marchiori. Essas são 2 professoras brancas que marcaram muito a minha vida, porque elas não faziam diferença entre crianças brancas e negras e pobres. Então, por que existe o Dia da Mulher? Porque as crianças, as meninas também foram tratadas com diferença na escola. E as mulheres negras sempre foram tratadas com diferença na escola também. E lembrar da Expedita, que foi minha professora, uma mulher negra maravilhosa, e que me serviu de exemplo, né? Porque ela foi professora quando não se tinha professora. Então, mulheres negras, elas acessam a educação de forma mais tardia, ao acesso ao trabalho dignificante com mais tarde. Então, lembro da professora Expedita num tempo que não existia professoras negras. Mas eu acho que eu devo parar agora para as outras poderem falar, senão eu fico falando aqui muito, e as minhas amigas queridas não falarão. Sabe, Beth, eu não posso deixar de lembrar também, de fazer a minha homenagem para a professora Expedita, que foi a minha professora, e outra professora importante na minha vida, eu que estudei numa escola pública estadual, a primeira professora que eu tive na minha vida, que, apesar da minha deficiência, me considerou, antes de tudo, um aluno como qualquer outro, e fez as mesmas exigências para mim, que é a dona Cândida, no primeiro ano do ensino fundamental na escola Rangel Pestana. Ela me tratou com igualdade, respeitando as minhas diferenças. Então, eu não poderia deixar de homenagear também essas 2 professoras que contribuíram na minha formação moral. Cláudia, você gostaria de complementar a fala da Beth? Eu peço para você acrescentar uma reflexão a respeito do termo feminismo, que hoje está sendo muito atacado. Sim. Cláudia. Bom, então, boa noite novamente a todas as pessoas que nos assistem. Eu quero aqui novamente agradecer, Sérgio, a oportunidade e saudar as minhas esplêndidas amigas e integrantes dessa roda de conversa, a minha querida amiga Elizabeth Aparecida, professora Elizabeth Aparecida Pinto, minha querida amiga Maria Alexandre, e dizer, Sérgio, que quem diz que o feminismo é uma coisa de ataque, na verdade, não compreende o termo e distorce, porque, na realidade, muito diferentemente do que as pessoas dizem, o feminismo, ele prega e ele acredita no respeito à igualdade entre homens e mulheres e, sobretudo, na equidade, ou seja, ainda que as diferenças existam, essas diferenças não podem e não devem reproduzir desigualdades. Então, quando nós pensamos em feminismo, a gente deve pensar em respeito incondicional à dignidade e à igualdade também. Então, quem tem medo do feminismo, na realidade, quem critica, na realidade, tem medo de ver uma sociedade em que as mulheres sejam respeitadas como pessoas. E aí eu queria trazer aqui a reflexão de uma pensadora intelectual portuguesa, que se chama Grada Quilomba, é uma intelectual negra, e ela diz o seguinte, que quando uma mulher negra se apresenta, ela diz, eu sou uma mulher negra. Quando uma mulher branca se apresenta, ela diz, eu sou uma mulher.
E quando um homem se apresenta, ele diz, eu sou uma pessoa. E por que ela faz essa reflexão? Porque quando nós pensamos nessa igualdade, que nessa sociedade nós estamos ainda lutando para conquistar, isso quer dizer que as mulheres negras não são vistas como pessoas, porque elas não têm humanidade. E ainda se vê na sociedade o mito da mulher universal, porque são todas iguais. E os homens são considerados pessoas. Então, é muito importante nós termos diálogos como esses para que a gente possa fazer reflexões sobre as desigualdades que nós mulheres ainda temos e encontramos no mundo. Por exemplo, existem mulheres exercendo a mesma função, trabalhando o mesmo tempo numa empresa que um homem exercendo o mesmo cargo e ganhando menos. Os dados de violências mostram que as mulheres estão morrendo, ou seja, o Brasil é o 5º país no mundo que mais mata mulheres. E se a gente não tiver uma visão feminista desse fenômeno e, sobretudo, não dialogar com o feminismo para entender como essas coisas funcionam e também construir políticas públicas e pensar no mundo de uma forma geral, a gente sempre vai estar vendo a metade, o mundo pela metade, não é? Sem contemplar direitos à outra metade, que são as mulheres. Cláudia, ainda com você, a gente poderia resumir aí na história, né, do feminismo e tal, da seguinte forma: resistência, luta e empoderamento. Hoje, por exemplo, nós estamos vivenciando uma escalada de conquistas e empoderamento, ou estamos vivenciando uma escalada de aumento na violência à mulher, ou as duas coisas? Obviamente, as duas coisas. Quando nós temos um cenário de retrocesso de conquistas de direitos, não é? E é muito interessante a gente trazer uma frase aqui da Simone de Beauvoir, que ela diz o seguinte: quando existe, é mais ou menos isso, quando existe uma crise econômica ou política, os primeiros direitos a serem questionados são os direitos das mulheres. Então, vejam, por mais direitos que nós tenhamos conquistado e continuemos a conquistar, existe uma outra força que nos leva e que nos empurra para trás, sempre querendo tomar ou impedir os nossos avanços. Então, é por isso que nós estamos aí nesse duelo constante. Nós estamos lutando para conquistar direitos. Eu creio que hoje nós estamos atuando com resiliência para resistir, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos tendo algumas conquistas que estão sendo retiradas. Então, se a gente não continuar firme, e, sobretudo, Sérgio, eu quero te parabenizar pelo fato de trazer um programa como esse, onde nós, mulheres, podemos dialogar sobre essa situação e sobre esses direitos, é muito importante. Então, é por isso que no mês de março todo, não só no dia 8, o mês de março é um mês específico para que a gente possa continuar falando sobre o tema e conscientizando a sociedade. Legal, Cláudia, muito importante, viu? E eu quero passar a bola agora para a Mari. Nós sabemos que uma das suas bandeiras de luta é em defesa da mulher. E poucas pessoas sabem que o que motivou você, né, a entrar nessa briga é uma história familiar. Né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre feminicídio. Depois eu quero que a Beth e a Cláudia também comentem sobre isso. Mas, Mari, compartilha conosco um pouquinho da sua história, né, relacionada aí a feminicídio.
Então, eu tive experiência em casa, eu vivi na época, em 1998, quando ainda não existia a lei do feminicídio, não existia a lei Maria da Penha, uma série de outras leis, essas duas leis são importantes, que vieram para proteger, para trazer um pouco mais de proteção à mulher e dar garantias à mulher. E eu vi isso lá em casa, quando o corpo da minha irmã chegou em casa, vítima de feminicídio, foi assassinada dentro de casa, na frente do filho, pelo marido. E naquela época, Sérgio, em 1998, o crime ainda era crime passional. A doutora Cláudia está aí para explicar sobre o assunto, a Elizabeth também. Existia o rótulo, a questão de dizer, a mulher foi morta por quê? Ela foi morta porque ela era mulher. Porque ele amava e ela era mulher. Mas quem ama não mata. Eu tive essa experiência na minha vida e isso me fez levantar essa força para lutar por essa causa, que eu vejo que é muito importante. E hoje, mais ainda, eu sinto que há uma necessidade premente, assim, gritante, de falar sobre o assunto, porque é outro ponto que as pessoas consideram, até porque muitas vezes não enxergam, é a violência contra a mulher com deficiência. É um ponto que deve ser abordado. Existe uma invisibilidade muito grande, sócio-jurídica, vamos falar assim, quando se trata do assunto, de falar que foi um caso contra uma mulher com deficiência, como a doutora Cláudia acabou de falar. Fala assim, eu sou mulher negra, porque eu sou mulher deficiente. A outra que tem um corpo, vamos falar assim, um corpo normal, comum, típico, né, do padrão de beleza que as pessoas exigem, ela diz, eu sou mulher. E eu preciso dizer, eu sou mulher com deficiência, para que as pessoas possam enxergar que, apesar de eu ser deficiente, vamos falar assim, como a linguagem de todo mundo fala, além da deficiência, eu sou uma mulher, que eu tenho direitos, eu sei dos deveres, eu tenho pensamentos, eu tenho ideias, e eu sou uma formadora de opinião. Só que as pessoas conseguem não enxergar da forma que tem que ser visto. Sim. De uma certa forma, você está trazendo um tema que ainda é pouco explorado no Brasil, né, uma expressão que chama-se capacitismo. Sim. Né? Que é todo o preconceito, muitas vezes camuflado, em relação às pessoas com deficiência, às vezes colocado de uma forma até que meio um pouco ingênua, né? A pessoa não sabe que ela é capacitista, mas acaba sendo. Então, você traz um tema que qualquer dia a gente vai fazer uma live para falar somente sobre isso. Tá? A Cláudia e Beth, gostaria de complementar sobre feminicídio, por favor. Eu apenas gostaria de falar um pouco sobre essa questão, eu tenho pensado ultimamente que o discurso religioso, não é, de várias das igrejas, ele embasa o feminicídio, ele embasa o patriarcado. Não é? E por muitos anos as mulheres tiveram que aguentar muitas das violências no matrimônio, porque elas não podiam separar. O casamento é para a vida toda. Mas o que Deus nunca uniu já está separado. Porque Deus não ia unir maltratos, violência, Deus não ia unir a morte. Casou, ótimo, mas não deu. Separa. E eu acho que a sociedade é conivente em relação a isso. Então, eu ouço até hoje muito, assisto a televisão e vejo os programas religiosos das várias igrejas. E fico assustada com isso. Isso empodera os homens a pensar que as mulheres são propriedade deles. Né? Então, eu acredito que isso é uma coisa muito triste e isso embasa esse poder masculino. E eu acho que a gente tem que parar um pouco, não é? Porque essa ideia não é bíblica que Deus fez a mulher com a costela de Adão. Não importa, ela virou mulher. Se isso existiu, a gente não sabe, a mulher é um ser humano.
não é? E Jesus chegou na Terra e falou outra coisa. Não subjugou as mulheres. Não tem uma fala dele subjugando as mulheres. Então, o discurso religioso deixa de ser um discurso cristiano. Então, eu acho que muitas mulheres evangélicas têm cometido suicídio em função delas não terem lugar de fala e não poder reclamar nem mesmo para os seus pastores. E fora o discurso da agenda de costumes política, não é, dos governos conservadores. Então, essa história de mulher veste rosa, homem veste azul, não existe. Todas as cores são cores, todas as cores são para todas as pessoas usarem, homens e mulheres. Cláudia, com você. E eu queria que você falasse também, Cláudia, sobre o machismo, né? Sobre a masculinidade tóxica, que muitas vezes é a raiz de uma violência contra a mulher. Sim. Então, para falar sobre a masculinidade tóxica, é importante a gente também fazer uma breve volta ao passado e lembrar como é que aconteceu a colonização das Américas e do Brasil. O nosso Brasil, né, primeiro as Américas, quando Cristóvão Colombo chegou aqui em 1492, colonizou as Américas, e Pedro Álvares Cabral depois chega até o Brasil e descobre, entre aspas, o Brasil. O que quem colonizou o Brasil buscando conquistar novas terras fez? Veio aqui, estuprou as mulheres indígenas e também matou as mulheres indígenas e fez o mesmo depois com as mulheres negras traficadas para fins de escravidão aqui no Brasil, o que durou por quase 400 anos. O que isso quer dizer? Isso significa dizer que, desde que o Brasil é Brasil, desde que o continente americano ele foi consolidado enquanto território, a lógica foi de que os homens deveriam tomar, encontrar e reconhecer os corpos das mulheres enquanto territórios que deveriam ser tomados à força, que deveriam ser se apossar e reconhecer os corpos das mulheres como posse. Então, é essa construção social, cultural, de naturalizar a violência, de fazer entender que os homens, para agir, eles precisam ser violentos, eles precisam naturalmente, para mostrar que são homens, demonstrar a sua força, que nós aprendemos. Né, que nós aprendemos a ver. Isso tem a ver também com um sistema que está presente em tudo, que é o sistema patriarcal, onde o homem era o centro, né? Sempre foi. Então, isso quer dizer também que essa masculinidade frágil, cujo comportamento se expressa através do machismo, mata muitos homens, porque faz com que os homens sejam mais aventureiros, queiram sempre colocar a sua vida em risco, participar de rachas, achar que, por exemplo, não precisam ir ao médico cuidar da saúde. E outra coisa que caracteriza essa masculinidade frágil quanto mais ele for afrontado e se sentir contrariado na sua vontade, esse homem vai exercer a violência utilizando, não é, essa masculinidade frágil. Ou seja, quanto mais frágil for uma masculinidade, mais violento vai ser esse homem. Então, todos os homens que, porventura, cometam atos de violência contra as mulheres, significa dizer que a masculinidade deles é muito frágil. Muito bom, Cláudia, muito bom. Mari, gostaria de acrescentar? Sérgio, quando se fala de violência contra a mulher, é um campo tão extenso para a gente começar a falar sobre essa questão da mulher, quando se fala do empoderamento da mulher, da busca incessante da mulher pela equidade, para se mostrar que também é importante, para mostrar que, além do sexo feminino, ela também é uma mulher, que ela tem direitos, tem deveres, e tem todo o direito de viver.
Porque quando se casa, quando se fala do casamento, eu tive um casamento com alguém, eu fiz uma união com alguém, essa pessoa tomou posse da mulher? Não, claro que não. A mulher tem que ter essa consciência de que ela não é um objeto do homem pelo fato de ter feito uma união. A mulher tem que se garantir, tem que ter garantias disso, tem que ter consciência disso. Mas a sociedade continua imprimindo na mulher essa questão do machismo, o machismo, como diz a Cláudia, o machismo sensível. Quanto mais sensível ele é, mais ele acha que ele vai perder, mais ele acha que o campo dele tem que ser maior. Porque ele se vê incapaz, ele acha que a mulher está ganhando espaço, então ele se vê incapaz, ele quer tirar aquele espaço dela. E a gente só luta por um espaço igual. Sim, sim. Sabe que você mencionou sobre a sociedade e devemos lembrar também que sobre as cobranças... Estou fazendo um áudio aqui, peraí, deixa eu só mudar aqui. Devemos lembrar sobre as cobranças que a sociedade impõe sobre as mulheres, especialmente quando essa mulher ela é casada, é mãe, né? Ela tem toda aquela pressão dela exercer a maternidade e assumir as tarefas domésticas, né? Em relação à sua também, ao seu autocuidado, à sua autoestima, né? A mulher como esposa, como amante. Olha quanta coisa, gente. Eu faço parte de grupos de paternidade e que a sociedade chama de paternidade ativa. Né? E sempre coloca, olha que lindo esse pai, ele é participativo da vida do filho. Mas ninguém nunca ouviu falar em maternidade ativa, que parece que é uma obrigação, né? Não existe maternidade ativa. Agora, a paternidade ativa ela é super valorizada e a mídia coloca, olha que bonita. Bom, só esse tema já merece outra live. Eu quero passar aqui agora para o público, dizer, quem quiser fazer qualquer pergunta aqui para as nossas convidadas, né, o pessoal que está nos acompanhando, fiquem à vontade. Eu queria agora passar para o próximo toque, a partir de uma imagem que eu recebi hoje de um amigo que é psicólogo. Olha que interessante. O Diego Segala me enviou hoje uma imagem e eu quero que vocês comentem sobre isso. Eu já vou explicar já. É o seguinte, gente, a violência contra a mulher, né? A violência psicológica e física, que inclusive a Beth, né, Elizabeth, mencionou aqui, de muitas mulheres evangélicas que sofrem calada, mas eu acho que, claro, que não é uma exclusividade aí dessa religião ou de outra, mas eu entendi perfeitamente a colocação da Beth e ela é muito oportuna. No caso do silenciamento das mulheres, né? Recentemente nós vimos através da mídia uma mulher que foi salva, vamos dizer assim, da violência do marido, porque ela mostrou um X na mão, tá? Que é esse cartaz aí que eu estou compartilhando, que se tornou, né, recentemente, um meio silencioso de denunciar a violência contra a mulher. E essa mulher foi salva, né? Foi, vamos dizer assim, entre aspas, foi resgatada, graças a essa comunicação silenciosa e esse pedido de socorro, né, que ela mostrou um X nas mãos. Quem gostaria de comentar sobre isso, sobre esse silenciamento das mulheres? Fique à vontade, minhas queridas. Eu queria falar um pouco sobre esse silenciamento das mulheres, porque esse silenciamento ele não começa de agora, é um silenciamento histórico. E quando nós pensamos em silenciamento, ou seja, a gente consegue relembrar a questão de que as mulheres, como eu disse antes, elas não eram vistas como pessoas, não eram
reconhecidas como tal. Até hoje não são, principalmente as mulheres negras. E aí, pensando no silenciamento, me vem à mente a figura da escrava Anastácia, aquela negra escravizada com aquela máscara de ferro na boca. Então, isso significa que nós precisamos entender que, por vezes, as pessoas dizem: as mulheres negras são raivosas, elas falam demais. Quanto tempo as mulheres negras foram silenciadas pelo legado de escravidão e quanto isso ainda é presente na sociedade de hoje? Até porque as mulheres negras, ainda que nós estejamos no século XXI, não são consideradas mulheres. E por que mulheres, todas, não é? Quando, por exemplo, vão fazer uma exposição do seu projeto numa empresa, no seu trabalho, são constantemente interrompidas pelos homens ou silenciadas. Isso tem muito a ver com a forma cultural como o mundo, como a nossa sociedade entende e quer colocar a mulher no lugar do privado, de forma que a ela não seja concedido o seu espaço para exercer o seu protagonismo. Então, por isso que a gente precisa estar atenta, porque existem tantas formas de silenciamento e, por vezes, nós mulheres que fomos criadas, não é? E os contos de fada, desde pequenininhas, histórias que contavam para a gente, da Bela e a Fera, que o príncipe vinha salvar, foram tão importantes para construir no nosso imaginário o mito do amor romântico, o mito para que a gente pudesse silenciar, para que a gente não ocupasse espaço, né? E o quanto isso reflete para nós mais tarde, na vida de meninas, de jovens, de adolescentes, jovens e para nós mulheres também, que hoje somos sempre abordadas, né, por conta de práticas como, por exemplo, o gaslighting, de fazer acreditar que a mulher é louca, ou do man-interrupting, que é um termo em inglês que toda vez que uma mulher fala, um homem está interrompendo, ou appropriating, que é um termo também em inglês, que é aquele que a mulher teve toda a ideia, apresentou o projeto, e o homem vai, além de, como forma de silenciamento, ele se apropria de um projeto que é dela, não é? Então, ou aquela coisa da mulher que está explicando um projeto ou alguma coisa, o homem vai e diz tudo, explica, traduz tudo o que ela falou como se ela fosse incapaz ou infantilizada. Então, é importante que a gente entenda que existem várias formas simbólicas de silenciamento. E uma das formas de silenciamento, que também é considerada violência, é de não reconhecer os nossos direitos e a todo tempo rotular as mulheres de louca, má, não é? Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso e reconheça todas essas formas diversas e sutis de violências que a gente sofre. Professora Elizabeth, esse silêncio... Pode complementar, por favor. Então, eu gostaria só de falar o seguinte, existe uma forma, concordo com Cláudia, desse silêncio, porque, assim, estar na universidade, não passar, por exemplo, assim, eu fiz um mestrado na Unicamp. Quando eu entrei nesse espaço, eu era a única negra. Estar na PUC São Paulo fazendo doutorado, eu também tinha outras negras, mas existia toda uma forma de silenciar-me e tentar fazer com que eu acreditasse que aquele espaço não era meu. Então, hoje, como professora, eu vou tirar isso porque eu acho que pode ficar melhor. Então, hoje, como professora da UFBA, eu posso dizer que a gente pode abrir espaços. Então, hoje eu tive a primeira aula com indígenas e quilombolas
em parceria com a Rede ProInc. E a alegria de ver as mulheres quilombolas e indígenas se apropriar desse espaço, né? É muito interessante, porque parece louco, mas é a primeira vez que elas conseguem estar sem ser objeto da construção do conhecimento do outro. Porque, no fundo, também, e Cláudia é minha parceira há anos, e ela é parceira na Rede ProInc, e ela viu todo o esforço que a gente teve na Unifesp, e todos os boicotes sofridos. Porque, muitas vezes, em que pese eu ser doutora, como outro colega branco qualquer, na representação social dele, eu sou mulher e negra. Ele tenta causar a morte, não é muitas vezes os homens, causar a morte acadêmica das mulheres. Mas quando essa mulher é uma mulher negra, ele acha que podia estar melhor ocupada na cozinha da casa dele. Que nem a tia Anastácia. Então, existe uma coisa muito engraçada, não é? Que as pessoas falam das empregadas domésticas, que eu também trabalhei com a história de Laudelina de Campos Melo, né? Das empregadas domésticas e tal e tudo. Então, existe uma questão de gênero muito importante aí. E quando a gente pensa no patriarcado e pensa na questão da desigualdade, não está localizado no homem, mas sim na cultura, né? Então, existe uma cultura sexista e machista, que é apropriada por mulheres também. Mulheres que desprezam outras mulheres, mulheres que menosprezam as suas empregadas domésticas, acham que elas merecem menos. Não é? Então, nós vivemos numa sociedade que tem a égide positivista, que ainda acredita na hierarquia entre pessoas. E uma vida que encanta, não cabe desigualdade. Não cabe lugar para pessoas que possam acreditar que elas sejam melhores que outras, ou que elas sejam construídas com uma massa humana que seja diferenciada da outra. Não cabe isso. Então, eu não falo em nome das indígenas, nem das ciganas, nem das quilombolas. Enquanto irmãs, enquanto pessoas que vivem uma mesma opressão, eu tenho que dar espaço quando eu tenho essa né? Então, eu acho que é essa a grande questão quando a gente coloca, não é? E eu acho que as mulheres estão mais propensas ao assédio no mercado de trabalho, sim. E assédio é humilhação adoece. Então, assédio hoje é considerado doença. Então, eu já passei por assédio, sei que é doença, não é? E as mulheres, elas têm ainda como partilhar. Agora, os homens também passam assédio no mercado de trabalho, né? E os homens se matam. Então, a gente tem que ficar muito atenta, né? Com a saúde do trabalhador e com a saúde mental desse trabalhador, né? Porque o assédio, o constrangimento, tudo isso que Cláudia já falou e que as mulheres passam constantemente. Então, ela faz, mas daí seu projeto é colocado defeito, mas depois ele pega e ele diz que consertou, então ele consertou, então foi ele que fez, né? Então, muitas mulheres passam. Eu vou deixar, senão eu fico falando, eu falo muito. Eu queria passar para a Mari. Peraí, deixa eu ver aqui. Mari, está com o microfone mutado, bem? Voltei. Aí. Antes de perguntar para a Mari, né, sobre o mercado de trabalho, porque ela tem algumas experiências interessantes em empresas, inclusive de grande porte, como mulher com deficiência. A professora Elizabeth, ela falou uma coisa interessante que eu não posso deixar passar, que muitas vezes a gente vê mulher contra mulher.
né? E eu lembrei de uma palavra aqui, de uma expressão. Gente, antes de eu continuar, estou fazendo um áudio. Se vocês estiverem com o celular, aí eu nem sei quem desligou, vai resolver o problema. Obrigado, gente. Olha só, Elizabeth, Cláudia e Mari, essa palavra aqui, ó. Muita gente não sabe o que significa sororidade. Né, Elizabeth? Você falou aí rapidamente que tem muita mulher contra mulher, por incrível que pareça. Explica para a gente o que é a sororidade, que está em alta nas redes sociais e muita gente não sabe o que significa. Tá. Peraí, está mutado. Elizabeth, está mutado? Aí, só. Então, quando a gente pensa nessa... Porque, assim, muitas vezes a gente pensa nessa sororidade que não existe, muitas vezes. Ou na sisterhood, ou seja, todos nós somos irmãs. E quando a gente estuda gênero, a gente aprende que existem diferenças. Não é, por exemplo, assim, quando eu vejo uma cigana na rua, não é? Aí a gente, nós aprendemos sempre, e muitas pessoas aprenderam em suas famílias, que cigano rouba, que pega criancinha, e esses estereótipos vão crescendo. Então, a gente acaba achando que a gente é mulher, mas a cigana não é. E a gente não tem essa empatia, não é? Pelas questões que são muito vinculadas. Então, essa sororidade, ela é muito... Ela seria muito bem-vinda, mas ela não existe. Né? Ela não existe, essa sororidade, não existe essa irmandade, não é? A noção de sisterhood falta, porque muitas vezes a gente pode ver a relação empregada doméstica e patrão. Eu me lembro que em 84, junto com Maria Elza Botelho, nós fizemos a primeira Semana da Mulher em Amparo, né? E eu estava ainda estudando serviço social e fazia estágio com Maria Elza. E nós montamos a primeira Semana da Mulher. E nós trouxemos as empregadas domésticas também de Campinas, veio outras pessoas também de fora. E foi muito importante, eu acho que isso, porque elas estavam lutando pelos direitos. E só em 2014 elas conseguiram ter os mesmos direitos que outros trabalhadores. E aí a gente vê que muita gente não queria que essas pessoas tivessem direito. E uma das falas, não é, que hoje é nosso presidente, mas antes ele era deputado, ele foi o único deputado que foi contra a esse direito. E ele falava, se a minha esposa precisasse de mais uma empregada, ela não vai achar, porque ninguém quer trabalhar como empregada doméstica. Só no Brasil, um país conservador e reacionário, a gente acha que a gente precisa ter empregadas domésticas para lavar a calcinha das pessoas, que a gente tem pessoas que saem com as suas empregadas domésticas vestidas, não é? Toda de branco para diferenciar no shopping. Né? Eu vivi em outros países e não tenho vergonha nenhuma de dizer que sou filha de empregada doméstica, cozinheira, e que, estando fora do Brasil, também limpei janelas. Mas as pessoas têm uma dignidade para estar fazendo isso. Então, o Brasil é um país latino, é um país conservador, é um país que tem a exploração na alma, não é? E a desigualdade também. E aí... Eu repito aqui agora que a gente tem que prestar atenção, quero fazer uma pesquisa sobre isso, sobre esse discurso religioso que acomoda as mulheres no seu lugar. Haja vista que o dia 28 de abril é o dia das empregadas domésticas, mas também é o dia de Santa Zita, dia 28 e 27 de abril. E Santa Zita virou santa porque foi humilhada pelos patrões. Não é? Então, a gente faz culto a uma teologia do desterro, do sofrimento. Isso aqui é um vale de lágrimas, não. A teologia da libertação está aí para dizer uma outra coisa para a gente. Que o reino se faz, não é? Com o povo libertador. Não é? Se vem
de Cristo Rei Salvador se faz com o povo libertador. E nós temos que libertar as mulheres de todas as etnias, não é? De todas as raças, dessa opressão. E o meu medo é a questão do conservadorismo que tem se pregado, tem acabado com as políticas das mulheres, que foram conquistadas pelas mulheres. E aqui quero lembrar com a ajuda da igreja, porque o movimento de mulheres, a saúde, o SUS, foi abrigado pela SEBS, pela comunidade eclesial de bases. Então, eu acho que esse discurso libertador tem que continuar, não é? Porque as mulheres da periferia foram ajudadas pela igreja para poder reivindicar a saúde nos bairros. Então, para as funções das mulheres, Sérgio, eu acrescento, elas são gerentes urbanas, porque as mulheres da periferia, elas lutam pelo asfalto, lutam pelo posto de saúde, pela educação que não tem, né? Então, aqui a minha homenagem a essas mulheres que lutam, não é? Por tudo. E pelas feministas, porque falam muito mal das feministas e tal, mas se não fosse as mulheres feministas, muitas das políticas públicas a gente não tinha. Delegacia das mulheres, foram as lutas das feministas, e feminista não é aquela mulher que eles falam que não gosta de homem, não, porque muitas das feministas que eu conheci, e aqui relembro a Fátima de Oliveira, médica que morreu, ela tinha 5 filhos, uma médica que cuidava da casa, porque não tinha empregada, fazia comida de final de semana, e lutou a vida toda para que as pessoas pudessem ter uma vida melhor, né? Então, aqui a minha saudação às mulheres, e novamente me calo, porque senão eu falo muito, né, Sérgio? Bom, então, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu não posso deixar, de pedir para a Mari compartilhar um pouquinho, rapidamente, a sua experiência no mercado de trabalho e falar sobre assédio, e depois fazer uma pergunta para a Cláudia, para a doutora Cláudia, sobre direitos, conquistas e legislação. Mari. Microfone, Mari, deixa eu ver. Aí, Mari, pode ir, Mari. Então, antes de falar da mulher no mercado de trabalho, a mulher com deficiência no mercado de trabalho, eu volto lá para o início da nossa conversa, quando a gente fala de capacitismo, porque existe muito disso. Hoje, eu sou vista não pelas minhas potencialidades, mas pelo meu estereótipo deficiente. Eu sou uma mulher deficiente, eu não sou capaz de desenvolver as atividades que outras mulheres que não têm deficiência normais, ditas normais, conseguem realizar. E isso tem que ser quebrado. A gente fala de capacitismo, eu falo assim, eu me considero, eu não era capacitista, eu fui capacitista, vamos falar assim, até os 25, 26 anos. Porque inconscientemente eu agia de formas que hoje eu percebo que isso é diferente, é preconceito com a pessoa com deficiência. Até eu me tornar deficiente com 25 anos, 26 anos, eu percebi que um mundo novo se abria à minha frente, mas seria um mundo desafiador pelo preconceito, pelas diferenças impostas a, principalmente eu, mulher com deficiência. E eu, mulher com deficiência, com, vamos falar assim, 2 ou 3 deficiências, né? Porque uma não me incomoda muito, que é da audição, mas a visão já está bem comprometedora. E a deficiência física. Então, eu entrar no mercado de trabalho, hoje eu sou vista como, primeiro, olha para o corpo da mulher, da Mari. A Mari tem uma deficiência. Qual a sua deficiência? Eles costumam não perguntar quais são as suas competências, do que você é capaz, me conta do teu currículo, o que você faz, o que você é capaz de desenvolver. Antes de todo esse questionamento, é preciso colocar o CID lá em cima, dizendo qual a deficiência que eu tenho. Primeiro vem a deficiência, antes do ser humano, antes da mulher, é deficiente. A deficiente. A gente já vive com o estigma de não enxergar, de não andar direito, de não ouvir direito, e ainda vem com preconceito de olhar e te medir pela tua deficiência. Eu tive diversas experiências em diversas empresas, sim, umas muito inclusivas. Eu tenho exemplos, assim, eu tenho empresas que marcaram a minha vida, porque me deram a oportunidade de fazer um trabalho, de mostrar trabalho, de que eu era realmente capaz de fazer aquilo. Eu me senti acolhida.
mas noutras eu sinto muito em dizer que eu tive a experiência não da forma que eu esperava, só que a gente vive de experiências, nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente quer, mas eu vivi em ambientes capacitistas e também as pessoas elas involuntariamente, elas cuidavam de determinadas questões com desrespeito à minha pessoa com deficiência. Primeiro ela dizia, ela não é capaz de fazer isso, porque ela é deficiente, ela não vai conseguir andar, porque ela falta uma perna, ela não escuta direito, enfim. Eu tive experiências boas, mas um dia a gente tem que voltar outra live para a gente falar sobre esse assunto, que é um tema muito extenso e hoje permeia muito no mercado de trabalho, na sociedade no todo, e a gente precisa mostrar o que é verdade, para instruir as pessoas do que é capacitismo, para que essas pessoas instruídas com a educação, elas possam não tratar as pessoas com deficiência com diferença, que nós não somos iguais, não existe nada homogêneo, são as diferenças que nos fazem melhor, que nos fazem entender o outro e gostar do outro. Eu não preciso ser igual ao outro, mas eu preciso ter o respeito do outro e respeitar do outro. Além de qualquer coisa, ele é um ser humano. A diferença dele, o corpo, enfim, nada muda se eu tiver respeito e olhar para ele com os olhos não com o olhar de deficiência, não com o olhar de coitadismo, de vitimização, achando que eu sou incapaz de fazer algo, o outro é incapaz de fazer algo, porque ele é deficiente. Uhum. Exatamente, Mari. Cláudia, qual a importância da Lei Maria da Penha? E antes de você responder, eu tenho uma novidade para contar aqui para vocês, que hoje eu conversei com a vereadora Silvília Forato, professora Silvília Forato, que está nos acompanhando aqui, e ela apresentou uma lei na Câmara Municipal de Amparo, aliás, apresentou um projeto de lei que dispõe sobre o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha no âmbito das escolas municipais da cidade de Amparo. Olha que notícia maravilhosa. Então, a população está de olho se esse projeto de lei será aprovado lá, eu espero que por unanimidade. Com essa notícia, então, qual a importância, doutora Cláudia, da Lei Maria da Penha para a nossa sociedade hoje? Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a vereadora Silvília Forato por esse projeto importantíssimo e dizer que a Lei Maria da Penha, essa legislação que tirou da invisibilidade aquela violência que acontecia no espaço sacrossanto do lar e trouxe para o público uma problemática que silenciou e manteve muitas mulheres em situação de violência por muito tempo, inclusive muitas mulheres, por conta dessa violência, morreram e ainda morrem. E a Lei Maria da Penha, ela é considerada, no mundo, a terceira melhor legislação. Por quê? Porque ela reconhece que pelas desigualdades sociais e estruturais que marcam a condição das mulheres no Brasil, essa lei ela é importante justamente para reconhecer que essa violência que acontece dentro de casa, muito mais do que um problema de segurança pública, é um problema de saúde pública, é um problema de políticas públicas e de direitos humanos também. Então, ter essa legislação desde dos bancos escolares, desde o ensino fundamental, é importantíssimo para que as crianças, depois os jovens e os adultos aprendam o caráter educativo e, sobretudo, o respeito incondicional à dignidade das mulheres. Quando se respeita as mulheres, ou quando você tem uma lei como a Lei Maria da Penha, que objetiva proteger as mulheres desse tipo de violência, não significa dizer que as mulheres são privilegiadas. Pelo contrário, é reconhecer que durante décadas, ou desde que a gente inaugurou o Brasil, né, desde a época do seu descobrimento, as mulheres vêm sofrendo violência de modo natural, de modo repetitivo e de modo legitimado.
Então, ter essa lei é um salto de qualidade, é um salto de civilidade também, e, além de tudo, é reconhecer que o Brasil ele precisa garantir que essa violência precisa ser cessada, porque violências como essas são consideradas violações de direitos humanos das mulheres. E é importante a gente dizer também que o Brasil tem 2 convenções internacionais que trouxeram como base, que embasaram a Lei Maria da Penha, uma convenção internacional da ONU e uma convenção interamericana, que é a Convenção de Belém do Pará. Então, por isso que essa lei ela é tão importante e é uma conquista que há 14 anos está aí e que deve ser cada vez mais divulgada e, sobretudo, ampliada como exemplo de boa prática. Bom, gente, infelizmente é aquele momento que eu não gosto, né? Que parece que quando o bate-papo, o debate está no auge, né, a gente tem que falar, né? Claro, né? Mesmo porque vocês aí, a Elizabeth, a Mari, a Cláudia e a Celina, intérprete de Libras, trabalharam o dia todo e estão aqui bravamente, né, dando essa aula maravilhosa, e eu só tenho a agradecer. Ficou faltando a gente falar alguns temas que eu quero convidá-las, tá, para, em breve, a gente falar de outros assuntos aqui que eu havia anotado, mas não deu tempo de abordar. Por exemplo, empreendedorismo e carreira da mulher. Eu queria que a professora Elizabeth falasse mais sobre indígenas, ciganas e quilombolas. Outra coisa, o aumento dos registros de violência doméstica e relação com o distanciamento social provocado pela pandemia. Tá? Nós também não tivemos tempo de falar. E, deixa eu ver aqui, e também a mulher na política, voz e representatividade. Eu quero agora que cada uma de vocês encerrem da forma que vocês quiserem, e gratidão eterna, tá, para vocês. O Ricardo está vindo aí para finalizar, então, conosco. Celina, tchau para você, um beijo. Vamos começar aqui com a professora Elizabeth. Obrigado, professora, e encerra do jeito que você quiser. Olha, eu só queria agradecer por esse momento, queria agradecer a minha amiga Cláudia pela lembrança, e a Mari e o Sérgio, o nosso grupo, Mari, está te esperando lá, a sua linha de pesquisa, e aí você arrasta o Sérgio, e aí nós vamos poder fazer o mesmo trabalho que nós estamos fazendo com indígenas e quilombolas e ciganos na UFBA, dando espaço, a gente vai poder fazer com vocês também. E eu acho que é isso que eu tenho que dizer. E desculpa qualquer coisa, porque eu falo demais também e fico falando muito. Então, um grande abraço para vocês, viu? Obrigado, professora. Obrigado mesmo de coração. Cláudia? Eu só quero... Muito obrigado. Também só quero agradecer a oportunidade, dizer que esse encontro foi, como dizem na língua iorubá, um verdadeiro abaiomi. Foi um encontro precioso, não é? Um presente precioso com pessoas tão maravilhosas. Eu espero que essa troca de afeto, essa troca de conhecimentos, né? Esse compartilhamento de ideias que nós tivemos aqui, esse afeto possa ter sido percebido e sentido por todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, Sérgio, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de nos reunir com essas amigas e mulheres que são profissionais competentíssimas, Maria Alexandre e a professora Elizabeth Pinto. Então, muito obrigada, Sérgio, parabéns. Eu que dou os parabéns a vocês. Obrigado pela doação dos seus tempos, né? Cada um aí doou um pouco do tempo e o conhecimento. Mari, obrigado, querida, com você.
Eu gostaria de agradecer a todos vocês. A Cláudia participou comigo do primeiro Tributo à Vida que Encanta, que é Amparo, em 2019, junto com a Cidinha Raiz. Fizemos o segundo ano passado, em meio à pandemia, no início da pandemia. E esse ano ainda tivemos o privilégio, vamos falar assim, de poder realizar esse terceiro Tributo à Vida que Encanta, que é relacionado à mulher, como disse a Beth, não se deve pintar de tudo de cor-de-rosa, mas falar da verdade, falar a verdade sobre o que é ser mulher. E mostrar que o sexo feminino não está aqui para competir com ninguém, pelo contrário, a gente está para fazer a diferença. E também para falar um pouco sobre a questão da mulher com deficiência. A maior deficiência ainda é o preconceito, e quando acabar o preconceito, tudo vai mudar, mas o preconceito só vai acabar quando houver informação. E pegando o carrinho do Sérgio lá do início, falando sobre o projeto da Silvinha, parabéns, Silvinha, queria te parabenizar aqui por essa iniciativa de realizar esse projeto aqui na cidade, apresentar o projeto para a cidade de Amparo. Gostaria de dizer que pode contar conosco, porque tudo quando se trata de inclusão, quando se trata de defesa da mulher, pode contar conosco, a gente está aqui junto sempre. A Alice também está sempre junto comigo, o Sérgio está aí junto, a Beth agora entrou no jogo, a Cláudia está sempre junto conosco. E, mais uma vez, gostaria de agradecer, Sérgio, a você pela oportunidade de não deixar passar em branco o terceiro Tributo à Vida que Encanta e agradecer a todos os espectadores que estão nos assistindo pela oportunidade que nós tivemos também de compartilhar ideias, compartilhar essas vivências e que nós possamos ter um outro encontro para tratar dos outros assuntos, porque a conversa está ficando boa. Tivemos que parar. Um beijo a todos e gratidão a todos. E é sempre assim, viu? Eu encerro a live no auge, viu? Então, gente, dessa forma, nós encerramos a 36ª edição do Manifesta, passando aí de 42 mil visualizações. Esse foi o Tributo à Vida que Encanta, os desafios da mulher na atualidade. Eu só peço para a Beth, para a Mari e para a Cláudia, e o Ricardo e a Celina não, porque eles estão muito cansados, eu sei. Mas vocês três, por favor, fica mais um pouquinho aqui para a gente fazer rapidamente um balanço aqui do nosso encontro, tá bom? O pessoal que nos acompanhou, muito obrigado para todo mundo. Eu não consegui colocar aqui todos os comentários, todos os cumprimentos. Fica aqui o meu beijo no coração de cada pessoa que acompanhou a nossa live e a minha gratidão à Connect Libras, né, do Ricardo e da Celina. Alexandre, valeu, tá? Gente, um beijo para vocês. Até mais, até a próxima. Aliás, até a semana que vem, com mais um encontro internacional, uma live de amigos que estão no exterior, dessa vez com o Youssef de Israel, que vai participar aqui ao vivo conosco, com a Luciane, que está na Itália. Eles vão nos trazer aqui um panorama do que está acontecendo hoje em Israel e na Itália. Não percam, hein, gente? Um beijo para vocês.